Fala, meu padrinho, beleza? Eu sou o professor Cisler, pulando de Geografia, e eu vou falar hoje alguma coisa para você aqui sobre a política de substituição de importações. Uma política que foi muito importante para o Brasil, até porque ela ajudou a consolidar o nosso processo de industrialização ao longo do século XX. Eu faço um convite para você que está estudando aí para concursos militares ou concurso do vestibular, para que você possa acompanhar os outros vídeos que nós temos aqui no canal, que pode te ajudar bastante com o conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos iniciar nosso vídeo? Bom, o que foi essa política de substituição de importações, afinal? Bom, a grosso modo, essa política ela visava tentar fazer cada vez mais o Brasil reduzir a dependência dos produtos que vinham de fora. E, paralelamente, para poder reduzir essa dependência, a ideia era estimular a produção nacional. Dessa maneira, essa política iria favorecer o surgimento das indústrias brasileiras, que, consequentemente, gerariam emprego, gerariam produção e gerariam consumo. E assim o Brasil cada vez menos ficaria dependente do mercado externo, ou seja, dos produtos que vinham de fora. Perfeito? A gente tem um termo na economia que a gente chama de balança comercial. Essa balança comercial faz menção a tudo aquilo que o país ele exporta e ele importa. A essa relação do que você compra e do que você vende, nós chamamos de balança comercial. Agora, todos os países buscam que a sua balança comercial ela seja favorável. Mas para a balança ser favorável, você tem que cada vez comprar menos produtos e cada vez exportar muito mais produtos. Agora, se você compra muito e você exporta pouco, significa que a sua balança comercial está desfavorável ou não favorável. Agora, durante o nosso processo de desenvolvimento do Brasil, principalmente o desenvolvimento econômico do Brasil, a gente tem que partir do princípio que nós fomos uma colônia e, enquanto colônia, Portugal não permitiu que a gente se industrializasse. Então, durante a maior parte da história do Brasil, os produtos que chegavam aqui não eram, obviamente, produzidos aqui no Brasil, eram produzidos fora e o Brasil importava. Foi assim, gente, entre os séculos XVI e o século XIX, que é quando o Brasil vai iniciar o seu processo de industrialização. Então, basicamente, todos os produtos manufaturados e posteriormente industrializados que o Brasil tinha aqui até o século XIX, eles vinham de fora. E a gente exportava também, claro, só que o nosso produto, a nossa pauta de exportação era de matérias-primas. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, o café, as drogas do sertão. Então, na nossa questão econômica, a nossa balança comercial durante muito tempo ela foi desfavorável, o que obviamente não permitiu que o Brasil acumulasse capital e desenvolvesse o seu mercado interno. Perfeito? É claro que também o Brasil não teve um mercado interno, não desenvolveu esse mercado, porque Portugal obviamente não deixou, porque Portugal tinha o controle sobre o Brasil. Perfeito? Então, essa política de substituição de importações vai ser muito importante para que o Brasil comece a desenvolver uma produção nacional e um mercado interno. Mas vamos contextualizar, agora que você já sabe no que se baseia essa premissa da substituição de importações? Olha para cá. Contexto inicial. Até a década de 30, a economia do Brasil era regida pelo liberalismo, com o controle das oligarquias cafeeiras. O liberalismo econômico é uma doutrina que defende a não intervenção do Estado na economia e que quem deveria investir na economia, quem deveria ter estímulos para isso, deveria ser a iniciativa privada. Dessa forma, a nossa economia brasileira ela era regida por um produto, que era o café. No século XIX, o café ganha muita projeção. Ele é produzido no Rio de Janeiro, depois começa a se expandir para o estado de São Paulo, Minas Gerais, e facilmente esse café começa a ser o nosso principal produto na pauta das nossas exportações. Isso vai desde o século XIX, segundo quarto ali do século XIX, até o século XX, o iniciozinho do século XX. Então o café vai ser o principal produto do Brasil nesse momento. Agora, o café ele também vai servir de base para as nossas primeiras indústrias surgirem aqui no Brasil. Nós vamos ter os cafeicultores por conta do acúmulo de capital que eles conseguiram, da mão de obra que eles absorveram de fora, do mercado consumidor que foi se desenvolvendo, dos transportes, como é o caso da ferrovia, também que começa a se desenvolver por conta do café, eles achando interessante fazer o investimento das primeiras fábricas aqui no Brasil. Então, ali por volta de 1870, 1880, a gente começa a ver um surto industrial aqui no Brasil. Esse surto industrial, ele vai, obviamente, junto ao café, concentrar poder
na mão das elites agrárias, das elites latifundiárias. E depois que o Brasil deixa de ser um império e vira uma república, quem controla a política e a economia no Brasil são essas elites. Nós chamamos esse momento de política do café com leite ou república das oligarquias. Também chamamos de república velha também, já fazendo menção ao Estado Novo que vai chegar ali na era Vargas. Beleza. Em 1929, a crise vai afetar o café e a economia brasileira vai declinar. Isso alimentou um sentimento nacionalista não só no Brasil, mas também no mundo. A crise de 29 foi a maior crise do capitalismo e a gente pôde ver que houve um grande enfraquecimento nas ideias liberais. E a partir daí, muitos países vão defender um ideal nacionalista onde o liberalismo tem que sair e o Estado tem que começar a ser mais intervencionista na economia. Dessa forma, nós vamos perceber aqui que quando o café ele entra em declínio, as elites oligárquicas cafeeiras, elas vão perder esse poder. E quem vai entrar no poder nesse momento vai ser o Getúlio Dornelles Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência e, a partir do momento, inicia-se uma política de substituição de importações. Olha, eu tentei, tá, gente? Eu tentei de verdade fazer a imagem desse cara para pelo menos poder ilustrar. Não ficou nem um pouco parecido com Vargas. Mas vamos fazer de conta que esse ator que eu fiz aqui o desenho, ele seja Getúlio Vargas. Pois bem, esse cara ele vai ser extremamente nacionalista. E ele vai colocar como uma das principais bases da coordenação dos investimentos econômicos do Brasil, o Estado. Então o Estado ele começa a atuar diretamente para controlar a economia. Diferente do que antes era, no momento que o Brasil era regido pelo liberalismo econômico, a iniciativa privada ela tendo muito prestígio. Então, nesse momento, o Vargas adota essa política de substituição de importações. A ideia do Vargas era recuperar a economia pós-crise de 1929. A ideia era visar estimular a produção nacional e reduzir a dependência do mercado externo. Bom, com a crise de 29, né, muita gente no mundo não vai estar mais produzindo tanto. E o Brasil vai ser um país que vai precisar novamente começar a tentar caminhar, recuperar a sua economia. O café entrando em declínio, gente, você tem que entender que 80% do que o Brasil tinha de riqueza vinha do café. E quando a gente para de vender esse café, pô, o Brasil para de produzir riqueza, entende? Então vai ter desemprego, vai ter inflação, produtos vão começar a parar de chegar de fora. Então vamos ter muitos problemas na nossa economia. O Vargas, para tentar recuperar essa economia, chamou as pessoas que tinham condições de fazer investimentos na indústria e deu prioridade. Disse para eles assim, a partir de agora, a gente vai ajudar vocês. Se você produzir sapatos, você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Se você produzir camisas, você vai ganhar muito dinheiro. Se você produzir alimentos, você vai ganhar muito dinheiro. Porque o governo, a partir desse momento, vai começar a priorizar a produção nacional. Então tá aí a medida da política de substituição de importações. Essa prioridade. Agora você me pergunta, mas como é que o Vargas fez isso acontecer? Vamos lá. As principais medidas adotadas para poder estimular o mercado interno foram o controle do Estado na economia, para justamente ter uma possibilidade de limitar os produtos que vinham de fora e também colocar algumas medidas cambiais e fiscais importantes para poder valorizar a produção interna, e um protecionismo econômico que vai surgir a partir do Estado. Protecionismo vai ser uma medida que visa proteger a economia, exatamente o que o modelo de substituição de importações ele vai fazer. Como medidas protecionistas que o Vargas coloca em pauta, nós temos a desvalorização cambial, quando você coloca a sua moeda muito mais desvalorizada em relação à moeda que é, vamos dizer assim, a referência internacional. No caso, você pode ver que o dólar, né, por conta do crescimento da economia americana, foi a principal moeda durante muito tempo aí no mundo. E também os impostos sobre produtos importados. Vamos tentar entender aqui os dois. A desvalorização cambial faz com que a nossa moeda ela fique muito mais fraca em relação à moeda global. Então, para quem estava aqui dentro, comprar produtos de fora se tornava muito mais caro. É tipo a gente hoje em dia tentando viajar para a Europa. Quando a gente faz essa troca de câmbio, né, do real para o euro, por exemplo, ou simplesmente do real para o dólar, quando você tenta ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, você nota que tem uma perda muito significativa do seu dinheiro, da sua moeda. Então, para você que está aqui dentro agora, comprar produto lá fora,
ficava completamente mais difícil, ficava muito complicado por causa do elevado preço, por causa dessa diferença de câmbio, beleza? E outra coisa que o Vargas vai fazer também é colocar impostos sobre produtos importados. Então, muitos produtos que chegavam de fora, que tinham uma produção similar aqui dentro, eram taxados. Justamente por daqui de dentro ele ter um valor menor que atraísse o mercado consumidor e o produto de fora chegasse aqui com mais encargos. O Vargas chegou, inclusive, até mesmo a não permitir que alguns determinados produtos, algumas determinadas mercadorias entrassem aqui no Brasil. Mas, no geral, isso ajudou bastante a recuperação da economia brasileira e a consolidação do Vargas como um importante político no Brasil. Beleza? Agora, só para a gente encerrar, eu digo para você que essa política de substituição de importações, ela vigorou no Brasil desde o período do Vargas até o final da década de 1980, ok? Com uma pequena só modificação no período do governo do Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951. Nesse momento, o Brasil teve uma relativa ali, abertura para as importações. Mas, no geral, do Vargas, da década de 30 até a década de 1990, o Brasil viveu uma política de substituição de importações. E isso só foi acabar com o governo do Fernando Collor de Mello nos anos 90, quando o Brasil ele faz a sua abertura econômica. Beleza? Gostou do vídeo? Conseguiu compreender? Então deixe seu comentário aqui, curte esse vídeo se você achou interessante, eu fico por aqui. Tamo junto, grande abraço.